Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, a edição semanal do podcast da McLeod. Já estamos na edição número 77. Seja muito bem-vindo. Vamos discutir os assuntos do mercado financeiro em mais uma semana de queda e dessa vez, olha, a queda foi muito consistente. Estamos no nível mais baixo em 6 meses. Chegamos no patamar de 111 mil pontos. O que é que está acontecendo? Precisamos conversar, precisamos de explicações. Para isso temos ela, Ruiva das Finanças, aqui com a gente de novo. Tudo bem, Thaís Souza? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafa. Tudo bem, Cadu? Que prazer estar aqui mais uma vez nessa edição do Conversa que Rende, né? E que semana, simbora! Pois é, Cadu está com a gente de novo, Carlos Eduardo Ing. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Thaís. Prazer estar aqui novamente para a gente falar de mais uma semana aí bastante conturbada, com muito assunto para a gente debater. Olha, eu fiz uma pauta aqui, alguns assuntos que, logicamente, é de conhecimento de todos. Eu estou falando de IOF, estou falando da entrevista, por exemplo, do Roberto Campos Neto, dizendo que não há limites para a alta da taxa de juros, o que fez com que o mercado já começasse a pensar numa alta de 1,5% na próxima reunião do Copom. Mas vamos conversando, vamos batendo papo e conforme os assuntos forem surgindo, a gente vai detalhando para quem está ouvindo a gente. Mas o fato é que na última sexta-feira, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em forte queda. É o nível mais baixo em 6 meses. O dólar ganhou força, chegando aí a R$ 5,28, subiu 0,41 e na semana uma valorização de 0,39. De uma maneira geral, o Ibovespa, que, dando o número exato, fechou em 111.440 pontos, sentiu demais a questão envolvendo o IOF, o aumento do IOF, que foi confirmado pelo Ministério da Economia na última quinta-feira, já no fechamento do mercado. Digamos assim, uma medida que pegou um pouco de surpresa o mercado financeiro, né? É um drible ali naquela questão dos precatórios, que também vai ser votada, vai ser ainda analisada e pode trazer desdobramentos aí para o mercado financeiro. Na semana, o Ibovespa acumulou uma queda de 2,51 e já caímos 6,20 no mês de setembro. Vou inverter um pouco aqui. O Cadu, eu sei que vai dar aquele panorama legal do mercado, mas eu quero tentar começar com a Thaís para dar o ponto de vista do investidor. Assim, o que é que você tem ouvido? Qual é o espanto da galera que está frustrado com a Bolsa de Valores, Thaís? Então, Rafael, que semana, né? Eu não paro de falar isso hoje, depois que o mercado fechou, porque realmente muitos acontecimentos e o sentimento, né, do investidor, ele varia, tá? Tem de tudo. Os mais conservadores estão loucos para pular fora dos investimentos de renda variável, tá? Os mais agressivos estão loucos para entrar, acreditando aí nesse retorno do nosso índice Bovespa, né? E também, por outro lado, existe uma calma, né, no coração daquele investidor que acreditou nos fundos que são atrelados à BDR, que comprou índice de Bolsa Americana, né, que botou ali levemente o pezinho nos fundos expostos a índice de criptomoeda. Então, tem de tudo. O sentimento do investidor, ele tá variado, Rafael. Interessante, né? Porque, de fato, há espaço para essas 3 opções, né? O investidor que quer se arriscar um pouco mais, né, Cadu? Vê as crises, vê as quedas como boa oportunidade. Quem está um pouco mais ressabiado, um pouco mais conservador, já olha com o nariz um pouco torcido para uma queda tão expressiva, né? E há aquele que fica um pouco mais tranquilo porque tem uma visão mais de longo prazo, né? Tem aí uma ideia de bolsa de valores, de renda variável, de mercado de investimentos um pouco mais lá no futuro. Mas como é que foi essa semana, Cadu? É difícil, você ficou fora no último podcast, mas a gente comentava que por que não podemos enxergar essas quedas
como boas possibilidades de compra, né? Produtos que estão baratos. E eu cito, por exemplo, a Vale, né? Que anunciou ontem uma distribuição de mais de 40 bilhões de reais em dividendos, R$ 8,10 por ação, um lucro invejável e, mesmo assim, temos uma queda de mais de 5% na semana da Vale do Rio Doce. Enfim, tem gosto para qualquer apetite de investidor no mercado. Mas como é que foi essa semana, Cadu? Como é que você analisa? Vamos lá, vamos lá. Eu não tive presente no último podcast, mas eu ouvi. Então eu acompanhei aí tudo que foi debatido por você, pela Thaís e pelo João Santoro, que participou aí na semana passada. Super, João, essa valeu. semana foi a terceira semana de queda consecutiva aí do nosso índice, né, o Ibovespa. A gente acumulando aí no mês uma queda de 6,18 e no ano em torno de 6,36. Mais uma semana negativa, isso influenciado por fatores, né, tanto externos como internos. A gente começou a semana falando um pouquinho primeiro de cenário internacional, né, muito pressionada pelos dados que vieram da China. Então, primeiramente, com o setor de tecnologia sofrendo uma queda considerável, principalmente ali pela questão da China tá direcionando ali que vai adotar medidas regulatórias mais restritivas. Então, isso fez com que as empresas ali do setor de tecnologia na Bolsa de Hong Kong tivesse uma queda considerável. Além disso, a gente teve dados que surpreenderam negativamente em relação à produção industrial e também ao consumo de varejo, que veio abaixo do que o mercado estava esperando. E aí, falando de China, Cadu, eu não sei se você vai tocar nesse assunto, mas a grande notícia é a virtual falência da maior construtora. Eu ia entrar nesse ponto. Então vamos lá, desculpa. Então vai lá, desculpa roubar-lhe a pauta. E a principal notícia que você já antecipou aí é em relação ao mercado imobiliário na China. Então a gente tem me recordo o nome aí. Evergrande. A Evergrande passando por uma crise e, inclusive, não vai ter caixa aí para cumprir com a totalidade das suas obrigações. O governo chinês, inclusive, fez uma injeção de recursos para ajudar na liquidez. Dívida líquida, passivos de curto prazo de mais de 300 bilhões de dólares, uma coisa inimaginável. Exatamente. E essa preocupação no mercado imobiliário, né, chinês fez com que o preço do aço despencasse, fazendo com que o minério de ferro fechasse aí na semana com mais de 20% de queda. Então isso ajudou também a puxar as ações da Vale do Rio Doce, das empresas, né, do setor de siderurgia e mineração para baixo, que tem um peso relevante dentro do índice Bovespa e contribuiu também a adicionar um cenário ainda mais negativo para o desempenho do nosso índice, né? Então tudo isso corroborou para um cenário um pouco mais de cautela, principalmente falando de Brasil, que a gente tem uma bolsa muito indexada com o setor de commodities, e a gente vendo essa desaceleração no mercado chinês, a gente acaba sendo impactado negativamente, né, diante dessas notícias. Falando de Estados Unidos, a gente teve dados mistos. Primeiramente, a gente teve a expectativa ali em relação ao CPI, né, que é a inflação ao consumidor, acabou vindo um pouco abaixo do que o mercado esperava. Ele ficou em 0,3, a expectativa era de 0,4. Isso ajudou ao mercado projetar ali que os estímulos, né, do Fed eles vão permanecer pelo menos ali durante um período maior no curto prazo, dando um alívio aí na política estimulativa. E por outro lado você teve os dados do varejo surpreendendo, né? O consumo de varejo nos Estados Unidos veio bem acima do que era esperado, mas isso acabou não prejudicando, já que o pedido de auxílio-desemprego, né, acabou subindo acima da expectativa do mercado, muito impactado pelo número de pedidos no estado da Louisiana, que foi muito devastado ali pelo furacão Ida, né? Então, em termos de Estados Unidos, a gente ficou com esses números, né, mistos, mas que de certa forma não mexeram tanto com o mercado em relação a uma mudança aí da política do Fed.
E na Europa os dados foram positivos, a Christine Lagarde falou, deixou claro também que os estímulos fiscais e econômicos eles continuarão, eles ainda são necessários. Um lado que é legal de falar é que a inflação na zona do euro atingiu ali 3%, que é bem acima ali da meta, né, o acumulado nos últimos 12 meses. Lembrando que a meta de inflação do Banco Central Europeu é de 2%, mas ainda assim ela entende que a necessidade desses estímulos permanece para que essa retomada econômica ela se mantenha. A grande dúvida que fica, por esses dados da China que a gente observou, é que esse crescimento econômico ele perca boa parte dessa força que a gente observou nos meses anteriores. Então pode ser que a economia comece a desacelerar. A gente viu o preço do petróleo subindo, isso também vai em linha por efeitos aí do próprio furacão Aida, que reduziu ali os estoques, né, das commodities. Então, meio que neutralizando até a decisão lá da OPEP em aumentar a produção. E a gente viu aí petróleo subindo para próximo de $75 o barril. E o cenário principal que mexeu, né, com a Bolsa Brasileira, acho que está muito ligado às nossas questões aqui políticas, né? A gente até teve dados positivos, mas isso não foi suficiente para trazer um alívio, né? Na segunda-feira a Bolsa até reagiu bem, recuperando ali uma parte, né, da queda que a gente já vem observando há algumas semanas. A gente teve essa semana a divulgação do IBC-BR, que é uma prévia do PIB, teve uma alta de 0,60, ficou acima da expectativa do mercado, que era uma alta de 0,40, um dado bastante positivo. O setor de serviços também teve um crescimento, né, muito impulsionado até pelo consumo de serviços das famílias, e nada disso foi suficiente aí para trazer um ânimo maior para a Bolsa. A nossa Bolsa foi muito influenciada pelo aspecto, né, político e fiscal, que pesou demais no cenário. Então todo mundo acompanhando a questão da PEC dos precatórios, a questão do teto de gastos, como que o governo ele vai fazer, né, para seguir com o Auxílio Brasil, que é a nova cara, né, que o governo quer dar para o Bolsa Família, fazendo um aumento. Dentro disso, você já comentou, foi decidido ontem, através de decreto, um aumento do IOF, então as bolsas refletindo o impacto disso também. E todo esse cenário, né, que a gente vive, muito difícil de aprovação, né, das reformas, falando de reforma administrativa, falando da própria reforma tributária, todo esse ambiente, né, fiscal e político tem prejudicado a Bolsa Brasileira, fazendo com que o investidor ele se afaste. Você comentou, né, do Roberto Campos, que fez um pronunciamento em relação à taxa de juros. A gente viu, olhando para a curva de juros, por exemplo, a partir do DI de 2025, a gente já vê uns juros de 2 dígitos, então passando ali de 10%. Então mostra aí essa preocupação no mercado com a trajetória fiscal. E tudo isso Cadu, na ponta longa, a curva de juros mais longa... Já bateu 11, né? Já bateu 11, é o patamar mais alto, alcançando o final do governo Dilma, né? Para você ver como isso já está sendo precificado pelo mercado de uma maneira tão grave quanto foi naquele estresse econômico. Aí sim, um estresse econômico Exato. Muito ruidoso, né? Que combinou com queda do PIB, né? uma hecatombe econômica que o Brasil sofreu, mas perceba como as coisas estão chegando nesse nível, né? É uma demonstração clara que o mercado já está precificando, já está observando isso de uma maneira muito prática, né? Colocando preço, colocando risco, cobrando mais por toda essa questão. E deixa eu dar um dado interessante, que nós tivemos uma queda hoje de 2,07%, e não dá nem para colocar muito na conta da decepção em relação à economia chinesa, não. Porque, por exemplo, Dow Jones caiu 0,48%, né? O S&P 500 0,92%, Londres caiu 0,91%, Frankfurt 1,03%. Ou seja, a gente caiu 1% a mais aí, que está precificado com esse risco político, né?
que essa medida provisória, que tem poder de entrar em ação imediatamente, ela faz com que passe a impressão para o investidor de um certo improviso das ações do Ministério da Economia, né? Vai fazendo um puxadinho para cá, um puxadinho para lá. A lei a lei do teto de gastos prevê que você precisa de uma receita para cobrir novas despesas, né? Receitas que são permanentes para gastos novos permanentes. Isso não está sendo feito, o governo está apostando na questão do imposto de renda e dos lucros e dividendos, que serão taxados em 15%, coisa que ainda não está aprovada pelo Senado. Enfim, digamos, um improviso atrás do improviso. E qual é o agravante dessa história? A pesquisa recente de popularidade do governo Bolsonaro, em queda livre, chegou no seu maior patamar, 53% desaprovam o governo, e o Bolsonaro perde para todos os candidatos principais nos cenários de segundo turno. Mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que as medidas que, digamos assim, são mais populistas, elas vão entrar em aceleração a partir de agora. O que significa, pelo que estamos vendo, mais gastos e mais improviso por parte da equipe econômica para dar conta disso tudo. Então, o cenário que se anuncia é ainda mais complicado desse ponto de vista. E é impressionante como a política vai atrapalhando as atitudes do Ministério da Economia, as conduções que são necessárias para a economia voltar a tracionar, voltar a crescer. Então, uma coisa está atrapalhando a outra e o Brasil vai chegando, por exemplo, a 73% das famílias brasileiras endividadas. Como é que alguém consome desse jeito? Como é que alguém volta a de fato, participar da economia prática com tamanha dívida, com o nome pendurado, sem poder pegar empréstimo, sem poder colocar a sua empresa, o seu crédito para funcionar, né? Então é uma amarra muito grande que a economia brasileira está apresentando. Exatamente. E uma coisa que a gente já havia comentado, né? Há 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás a gente tinha falado, eu voltei bem no tempo, né? Somado a isso, a gente tem toda a crise energética, a gente tem essa inflação acelerada. Então isso se refletiu inclusive nas projeções do relatório Focus dessa semana, trazendo mais uma revisão para cima, né, em relação à inflação de 2021 e já contaminando para a inflação de 2022, uma queda em relação à perspectiva do PIB, não só para esse ano como para o ano que vem. Alguns analistas, né, e economistas já avaliam que o PIB de 2022 possa ficar abaixo de 1%. E aquilo que a gente tinha comentado, né? Lá na crise do apagão em 2001, foi uma coisa que prejudicou muito a popularidade do Fernando Henrique. Muitos falam que isso ajudou, inclusive, a angariar votos para o Lula, que entrou em 2002. E a mesma questão que eu tinha comentado lá no governo Dilma, que foi das pedaladas fiscais, da contabilidade criativa, que eram mecanismos de você abrir espaço no orçamento para que o governo pudesse gastar mais e adotar medidas populistas. Então isso abre esse risco fiscal, e é o que eu falei, a gente já passou por isso lá no passado e pode ser que a gente veja medidas muito semelhantes acontecerem a partir desse momento, já que a gente se aproxima de um ano eleitoral que vai ser muito acirrado, né? A gente vive um momento de muita polaridade no ambiente político e a crise econômica, né, ela vai pesar muito na popularidade e, obviamente, a base governista, né, o Bolsonaro e a sua base pode utilizar ou buscar mecanismos para tentar atrair, né, o seu eleitorado, fazendo com que adote medidas fiscais ali que não sejam as mais prudentes, olhando mais a médio e longo prazo. Quero chamar a Thaís para essa conversa e para dar um pouco mais de substância em relação à queda do Ibovespa, né? Só para você ter uma ideia, a questão do preço do minério de ferro, ela é fundamental realmente para a composição do índice. Olha só, para se ter uma ideia, né? A Vale já caiu desde o início do ano 23%. 23%. E olha que por exemplo, esse resultado de 40 bilhões de lucro a ser distribuído para os investidores é um lucro que veio do primeiro trimestre, né?
nós estamos já chegando a outubro, mas um primeiro trimestre forte como o que a Vale teve foi suficiente para um lucro estrondoso, né? Lucro esse que está sendo distribuído. Mas de lá para cá, esse apetite, né, pelo minério veio caindo, sobretudo lá pelos chineses, e isso fez com que a Vale, a CSN, a Gerdau, Uzi Minas, que são empresas que estão aí compondo o Ibovespa e que são diretamente relacionadas a isso, a gente estima que minério de ferro corresponde por 13,5%, quase 14% da composição do índice, né? Mas uma loucura que realmente, por exemplo, uma queda de 57% da CSN, 23% da Vale, números absolutamente enormes, né? A Vale caiu só nessa semana, eu acabei me confundindo, eu falei 4,83%, ela na semana caiu 9%, né? Soma-se aí as quedas, acabei pegando o número um pouco desatualizado, as quedas de quinta-feira e de sexta-feira, né? E é impressionante como em 5 sessões houve uma desvalorização de 11,70%. Imagina se não tivesse esse lucro todo a ser distribuído aos acionistas, né? Lembrando que o dia, né, de aferição, de medição é dia 22, ou seja, as pessoas podem até comprar papel da Vale, que ainda vão ganhar esse lucro impressionante por ação de R$ 8,10 a ser pago no dia 30. Agora, Thaís, vamos lá, vamos tocar nesse assunto importante que é a diversificação, né? Preciso mostrar para o investidor, e essa é uma das premissas aqui do nosso podcast do Conversa que Rende, mesmo mostrando um cenário desafiador, a gente tem que mostrar as soluções, a gente tem que dar o caminho das pedras, e você mais uma vez trouxe a questão do investidor buscar refúgio lá fora. E eu queria trazer um dado interessante que foi divulgado pelo JP Morgan nessa semana. Vejam só, senhores, olha que coisa interessante. Segundo o JP Morgan, o número de brasileiros que investem no exterior está subindo e, de agosto para cá, chegou a 125% o montante de dinheiro investido. Passou de 34 bilhões de reais para 77. A gente está falando de 300 mil novos brasileiros investindo no exterior, totalizando 450 mil novos investidores em 2021. E a gente tem vários segmentos buscando proteção, buscando esse hedge de carteira lá fora. Não só investidor pessoa física, mas temos grandes fundos de pensão, de previdência, que estão buscando lá fora, quem sabe, salvar o beta da carteira. E não só via fundos, mas também via BDR, via ETF. Essa diversificação, Thaís, é uma das soluções, né? Como é que você tem visto e como é que você observa esse crescimento do interesse do brasileiro pelo investimento offshore, como a gente costuma dizer no jargão econômico? Muito bem colocado, Rafael. O brasileiro, ele realmente está se interessando, né, muito mais pelo mercado externo, e não é só no mercado americano não, tá? Outros mercados também. Mas vamos focar aqui no americano, que é o que a gente mais fala, e é o que está mais pungente. Então, eu acho que esse crescente, né, investimento lá fora por parte dos investidores brasileiros, ele se deve, em grande parte, tá, ao nosso trabalho de conscientização dos clientes, né, ao trabalho dos assessores financeiros, dos consultores, né, e todos os produtores de conteúdo nesse sentido, fomentando sempre essa questão da diversificação, né, Rafa? Porque nunca foi tão necessário o investidor ele ter essa mente aberta, mesmo o investidor mais conservador, ele precisa ter a mente aberta de que a gente não pode ficar só aqui no nosso mundinho, que a gente precisa realmente diversificar, investindo principalmente na Bolsa Americana, né? Então, eu estava dando uma olhada nas carteiras hoje e de fato, os fundos que estão expostos a BDRs de ações americanas, né? Fundos que acompanham o S&P 500, os fundos de índice que são negociados em bolsa, né? Que são os ETFs, como esses fundos estão segurando, né, na verdade,
as carteiras aqui dos clientes. Então, é crescente realmente o interesse. Eu recebo diariamente perguntas de clientes pedindo, né, perguntando o que eu acho, se a gente até deveria aumentar a posição nesse tipo de investimento. E eu vejo isso com ótimos olhos. Eu acho que é bastante pertinente a questão, mas veja lá, investidor, nossos ouvintes aí, para a gente colocar algumas fichas, mas não todas as fichas, né, nesse tipo de investimento, porque eles também oscilam. Mas, de fato, nesse momento, fundos expostos, que estão expostos à Bolsa Americana é fundamental. Cadu, o que você está sentindo aí do teu lado? O interesse está crescendo também em relação a esse tipo de investimento? Então, é engraçado. O movimento que acontece hoje, que eu percebo, é um pouco parecido com o que a gente teve lá quando a Dilma estava se candidatando no segundo mandato, né? Que ela estava disputando com a Aécio. Eu lembro de muito investidor preocupado com o Brasil, algumas pessoas até questionando a segurança institucional, né, do setor financeiro, com receio até de acontecer algum tipo de bloqueio da poupança, como teve no passado, enfim. E existe esse medo do investidor brasileiro sempre que a gente passa por um momento de maior incerteza, de maior insegurança. E aí o que a gente percebe é o investidor indo um pouco mais para a renda fixa, quem, né, conhece um pouquinho mais também, buscando alternativa em outras praças, em outros mercados. E o que é importante passar é o seguinte: primeiro, o brasileiro ele tem muito pouco da diversificação internacional nas carteiras, então um aspecto muito importante. E quando a gente olha para o portfólio, para a carteira de investimento, um hábito muito do brasileiro é querer que toda a carteira dele tenha um desempenho positivo. E quando a gente constitui essa carteira, essa diversificação, ela se dá inclusive em estratégias que vão performar de forma contrária, dependendo ali da tendência do mercado. E isso vai ajudar exatamente a você reduzir a volatilidade dessa carteira e aumentar o potencial de retorno lá na frente. Então, quando a gente coloca uma parte desse investimento, né, direcionado à parte internacional, por exemplo, eu não estou preocupado tanto com uma questão, por exemplo, cambial. Se o dólar agora está muito escasso, se ele vai recuar, na verdade, aquela parcela do investimento ele vai fazer parte da composição do portfólio como um todo. Então, a gente